life. Oi, gente! Tudo bem? Eu queria falar hoje com vocês sobre futurologia. Mas eu não quero falar sobre qualquer futurologia, eu quero falar sobre futurologia cinematográfica. Eu quero falar sobre futurologia cinematográfica, especificamente a futurologia que um tal de Ridley Scott fez em 1982. Para quem não sabe, é um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos, é um monstro que fez esse filme aqui, ó. Blade Runner. Esse daqui é o Blade Runner original, inclusive essa versão é com o corte do diretor. É um filme de 1982, como eu disse, começo dos anos 80. Tem uma versão mais atual, que é o Blade Runner 2049 de 2017, mas a gente vai falar sobre esse daqui por um motivo muito simples que eu explico logo depois da nossa vinhetinha. Show de bola, especial, bonita e cinematográfica. Olha só. Vamos lá então, Blade Runner é um filme que o coadjuvante é esse aqui, ó, um tal de Harrison Ford, um cara que na época era novinho. É um filme incrível, muito bacana, que fala sobre uma visão apocalíptica de um futuro na Terra, onde seres humanos foram clonados e viraram androides e eles fizeram um motim, foram banidos da Terra. E aí alguns deles voltaram e são caçados para serem aposentados. E aí o cara que caça esses androides é o Harrison Ford. Por que a gente vai falar sobre o futuro que foi mostrado nesse filme? Porque o futuro que foi mostrado nesse filme já chegou. Como eu ainda tenho os meus DVDs, né? Inclusive dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que a gente vai deixar o link para vocês darem uma olhada no vídeo que eu fiz falando sobre essa minha estante aqui que fica atrás e aparece em um monte de coisa que eu produzo, e tá cheia de filme, e inclusive eu falei sobre alguns filmes dessa estante, então clica nesse vídeo que esse vídeo é muito interessante também. Como eu tenho muitos DVDs, muitos CDs, eu tenho ainda onde reproduzir essa mídia super antiga, super arcaica, né, que muita gente não sabe nem do que se trata hoje em dia, essa galera que nasceu nos anos 90, 2000, e que eu tenho um pouco de raiva pela jovialidade que ostentam. E aí eu peguei um computador aqui um pouco mais antigo, que tem o leitor de DVD, coloquei o Blade Runner pra gente dar uma analisada em alguns pontos para responder a seguinte pergunta: será que o futuro de Blade Runner é o presente que a gente vive hoje? A data chegou. Logo no começo do filme, a gente percebe que eles falam de uma Los Angeles, a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, em novembro de 2019. Sim, já passamos dessa data. E aí o que eu quero saber é, o que aparece no filme existe hoje em dia? Tá aqui então, novembro de 2019. Eu vou ficar olhando pra baixo porque eu tô assistindo aqui na tela do computador junto com vocês, tá bom? Ó, logo no comecinho já tem aquela cena apocalíptica, aí já vem um carro voando. Eu adoro, carro voador, né? Todo mundo que pensava no futuro dos anos 2000 e tantos já pensava em carro voador. E a gente mal tem carro elétrico, consolidado mesmo, assim, né? A gente ainda vende gasolina no posto e é bem caro. Aí logo no comecinho aqui, ó, 5 minutos de filme, já aparecem umas telinhas que você já percebe que são aquelas TVs de tubo antigas, né? Então eles achavam que em 2019 a gente ainda ia ter TV de tubo chupa década de 80, que agora a gente tem LED, plasma, OLED, a gente tem 4K, então ó, 1-0 pra gente. Na mesma cena a gente já vê um cara fumando, sim, ainda temos cigarro, exatamente do mesmo jeito que antigamente, tá matando do mesmo jeito. Aí logo no comecinho também, com 8 minutos de filme, já começa a aparecer um monte de coisa futurista na visão do Ridley Scott. E um negócio que eu acho muito legal são esses guarda-chuvas com sabre de luz, né? Então tem um monte de sabre de luz assim na haste do guarda-chuva, que é o primeiro momento em que aparece o Harrison Ford aqui na rua, com um monte de TV de tubo atrás também. Evoluímos ainda bem, mas ainda não temos guarda-chuvas tão legais quanto esses que aparecem aí na imagem. O máximo que a gente tem é sabre de luz assim, ó. Chupa passado. Aí aparece o carro de polícia, e o que o carro de polícia faz? Decola e sai voando.
Seria muito legal ter carro de polícia, carro assim voador, né, cara? Todo mundo acha que o futuro ia ser assim, né? A gente não tá nem perto disso, gente. Não temos nem carro autônomo funcionando direito ainda. Ai, mas aí eles saem voando. Cara, e quando aparecem os androides, é bizarro, assim, porque é ser humano perfeito. Então, o androide sua, não tem como você não confundir com um ser humano e tal. A lógica do filme é essa, os androides são idênticos aos humanos, aí eles se escondem entre os humanos, e aí o Harrison Ford vai lá e caça todos eles, porque não pode mais ter androide, enfim. Aí eu te pergunto, a gente tem robô assim hoje em dia? A gente tem Baby Alive. Já é de manhã? Nossa. Pois é, não rola, né? Tem robô no Japão, em vários lugares e tal, mas estamos bem longe de Android, né? Então, em 2019, o Ridley Scott achou que hoje em dia a gente ia ter robô idêntico a gente. Deu uma errada, viu, fera? Ele achou que o carro ia voar, mas as bicicletas iam continuar iguais. E eu vou te falar, a gente tem bicicleta elétrica hoje em dia, então mais um ponto pra gente, chupa passado de novo. Aí você chega numa cena em que tem um homem e uma mulher que saíram da rua, foram pra dentro de um apartamento meio escuro, assim, meio caindo aos pedaços. E aí tem um monte de boneco, um monte de brinquedo inteligente, um monte de robozinho, que aí não tem cara de humano, que tem cara de brinquedo mesmo, mas tudo muito inteligente, tudo muito tecnológico, tudo muito perfeito, assim. E aí eu fico perguntando, como é que são os nossos brinquedos de hoje em dia? Tá meio diferente, né? Aí tem uma cena que o Harrison Ford está analisando umas fotos, umas coisas numa espécie de computador, não sei, que é o tal do monitor de tubão ali, né? Claramente uma TV muito antiga. E aí ele vai dando um monte de comando. Ah, avança, amplia a imagem, vai pra frente, vai pra trás, não sei o que e tal. É um treco, um computador meio estranhão, uma TV zona de tubo meio estranhona, cheia de botão, assim, cheia de luzinha. E aí ele vai analisando esse documento e vai dando comando de voz. Ah, avança, vai pra trás, amplia a imagem, reduz, recorta, imprime. Então já é um lance de comando de voz que a gente está acostumado a fazer com um dispositivo inteligente hoje em dia. Então dá pra dizer que chegou perto aqui, vai. Alexa! Ah, o que é mulher? Aí ele vai tipo pra uma feira de rua que você olha e fala, uma feira como várias que tem em São Paulo, em qualquer cidade grande e tal. Só que aí você percebe que quase tudo que tem na feira ali de animal, de bicho, é Android também, então também é robô. Então na visão do Ridley Scott, algumas espécies que estariam em extinção hoje em dia iam poder ser replicadas e transformadas em robôs perfeitos, androides perfeitos dos animais. E não é bem assim, né? Infelizmente a gente continua extinguindo algumas espécies e fica por isso mesmo. Elas basicamente desaparecem mesmo. Aí tem uma hora que o Harrison Ford ele para na rua e vai usar o orelhão. E o orelhão tem chamada de vídeo. Então tem uma telinha ali no orelhão público. O orelhão todo zoado, todo imundo, como são os orelhões mesmo. Só que eles têm telinha para você fazer uma chamada de vídeo. A gente faz isso mais pelo celular, né? Ainda tem orelhão na rua porque é obrigatório, mas é um negócio que, sei lá, quando foi a última vez que você usou um orelhão? Escreve nos comentários. Eu nem lembro a minha. E aí quando os carros voadores eles vão passando pelos prédios, você nota que o Ridley Scott ele imaginou os prédios com as laterais cheias de painéis, não sei se de LED, acho que naquela época ele não pensava em LED, mas ele pensava em telões rodando propagandas e vídeos nas laterais dos prédios. A gente até tem tecnologia para fazer isso hoje, mas é caro, né? Pouca gente faz. Então, pelo menos aqui em São Paulo, as laterais dos prédios tem grafite mesmo. Já tá bom. Fica bonito. Gente, assim, tem vários outros detalhes, lógico, que acho que não dá pra gente falar sobre tudo também. É um filme que tem quase 2 horas. Mas acho que esse é um resumão dessa visão futurista do Ridley Scott para o fim de 2019. Deixei passar um tempinho aí, né, ainda, para ver se ia mudar alguma coisa, se a gente ia chegar lá. Não chegamos. O carro continua no chão, o guarda-chuva continua sem luzinha e tá tudo certo. Eu sei, lógico, que tem muita tecnologia já que a gente
avançou bastante, tem robôs com cara de humano e tal, mas isso não está disponível. O futuro que eles desenharam aqui nesse filme era um futuro onde essas tecnologias iam estar todas à disposição em tudo que é canto. Isso a gente definitivamente não tem ainda e, pelo jeito, vai demorar um pouquinho para ter, né? Mas eu acho que é um exercício muito legal de tentar entender como a gente está avançando e se a gente consegue fazer hoje uma previsão certeira do futuro, ou seja, a gente tem o Blade Runner 2049 e 2049 ou 2050 eu volto e faço um vídeo para saber se o futuro previsto em 2017 corresponde ao que a gente vai ter lá em 2049 e em 2050, tá bom? Então até lá a gente torce para evoluir tecnologicamente. Valeu, gente, obrigado. Não esquece o de sempre, se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo se eu esqueci alguma coisa de Blade Runner. Comente também outros filmes que a gente pode fazer coisas parecidas por aqui. Beleza? Ativa o sininho, compartilha, mostra esse conteúdo para quem você acha que pode curtir e até o próximo vídeo. Valeu!